Perdido na floresta, sementes de amargura, o poder da reclamação. Mensagem do dia 25 de outubro de 2016. A alegria do Senhor é a nossa força e que possamos estar convencidos de que a alegria do Senhor é a nossa única força neste véu de lágrimas. Bem, tem sido assim por alguns dias, moradores do coração. E eu sinto muito, mas vocês irão entender o porquê de eu compartilhar esta mensagem com vocês. Os últimos 3 dias foram fora do comum. Tivemos um amigo aqui nos visitando e acampado em Taos Sky Valley com seus 2 gatinhos. Um deles ficou desaparecido por cerca de 1 mês. Então ele foi ao hospital para ser amputado por causa da diabetes. Ele ficou internado por cerca de 3 semanas e para o seu outro gato deixamos comida. Quando saiu, ele voltou ao seu acampamento, onde seu gatinho milagrosamente apareceu no dia seguinte, graças a Deus. Eu orei por este amiguinho. No entanto, como Deus permitiu, 2 dias depois ele estava no hospital novamente. Seu pequeno gatinho preto esteve sozinho na floresta por mais 5 dias. Eu provavelmente não preciso te dizer. Vocês me conhecem bem o bastante para saber que estava orando fortemente para o rapaz e profundamente preocupada por ele. Finalmente, o nosso amigo recebeu um passe para sair do hospital por algumas horas para chamar o seu gatinho, que não viria para ninguém a não ser pelo comando dele. Nós pensamos que seria apenas alguns momentos e ele viria correndo, mas ainda estávamos procurando por ele depois de 3 horas. Ele não estava no acampamento e toda a comida tinha acabado. Nós paramos e perguntamos sobre ele em todas as casas da vizinhança. Ninguém o tinha visto. Então, na última casa, nos foi dito que foi visto no início da manhã, comendo restos dados por uma senhora muito gentil que havia colocado para ele. Isso foi depois de 3 horas de busca, subindo e descendo estradas, chamando por ele, de volta para o acampamento a pé, de volta para a estrada. Quando descobrimos que ele tinha estado por lá, começamos a chamar ao redor de sua casa. Fizemos a checagem novamente perto do parque de campismo e, enfim, desistimos. Mas eu disse, vamos descer a estrada mais uma vez. Então o fizemos. Nós estacionamos ao lado da estrada e chamamos por ele. 2 moças vieram dirigindo em um pequeno carro e disseram, vocês estão procurando um gato? Sim, dissemos emocionados. Elas responderam, ele está no morro ao lado da estrada, nós o vimos. Oh, nossos corações pularam de alegria. Ele ainda está vivo. Então fomos até a colina e o bichano começou a chorar e miar do lado do rio, logo abaixo da estrada. Ele veio rapidamente ao nosso amigo e logo estávamos o acariciando e o confortando. Um gato pequeno, muito doce, sabe? Nós o trouxemos para nossa casa e cuidamos dele até que ficasse bem. Mas admito que tive alguns problemas de profunda tristeza sobre o gato branco que tinha sumido por mais de 4 semanas, porque eles eram companheiros de ninhada e muito queridos para o seu amigo, e como ele me contou tudo sobre ela, eu não podia ajudar, mas me senti horrível. Eu fiz a minha mente ir buscar o Senhor sobre o seu paradeiro e lhe encontrar e se ele poderia ser encontrado. Bem, acontece que eu tinha sido amaldiçoada com amargura
tristeza, desespero, desesperança e alguns outros sentimentos terríveis. Gente, isso acontece mais frequentemente do que eu posso imaginar. As maldições não terrestres começaram a me entristecer por ser outro gatinho encantador, o gato branco que nunca fora encontrado. Eu suspeitava de uma intervenção demoníaca, porque toda a minha mente foi tomada com tristeza pela perca do gatinho. Eu estava tão desorientada de olhar para o gato macho que eu não podia orar. Não, é como saltar e sair correndo na floresta por horas. Isso realmente me fragmentou e desorientou, mas eu sabia que o Senhor queria que eu ajudasse. Então eu fui. E por último tive alguns problemas graves de intercessão, libertação e depois arrependimentos de amargura. Mas enfim, fui liberta destas sementes. Assim, as maldições implicaram muita escuridão, negatividade e paralisia de emoções que eu nunca teria tido se eu tivesse respondido com fé e confiado na perfeita vontade e misericórdia de Deus. Junto com estes sentimentos obscuros vieram sementes de amargura. Eles são como miniaturas obscuras do tamanho de uma semente de aipo que cria raízes imediatamente se você alimentá-los. Eles crescem como uma grande bolha escura e em seguida forma uma rama de galhos onde você só libertará deles por meio do arrependimento e da fé na misericórdia de Deus. Eu chorei por 2 dias sobre o gatinho branco até que eu pudesse começar a oração para me livrar da minha tristeza que os demônios tinham lançado sobre mim. E foi tão ruim que eu não podia nem ouvir ao Senhor. Esses demônios são oportunistas. Eu ofereci tudo isso ao Senhor por nossa nação. Foi realmente um sofrimento, só lamento, pois não pude receber uma mensagem por 2 dias. Eu estou dizendo tudo isso a vocês de modo que vocês irão me compreender. Normalmente, se não há nenhum pecado envolvido, maldições não pousam a menos que você lhes permita com emoções negativas. E quem pode controlar isso? Parece realmente injusto. E é aí que a amargura pode entrar. Mas não é injusto, porque é-nos dito para alegrar-se sempre no Senhor. E outra vez ele nos diz: alegrem-se. Um coração com ações de graças e adoração é a proteção mais segura contra pousos de coisas horrendas. E aqui eu quero mencionar Rick Joyner e seus sonhos e visões. Ele viu esses demônios e os viu andando nos ombros das pessoas e espalhando seu iodo sobre eles. Lhe foi revelado exatamente o que me foi mostrado recentemente sobre como eles infectam os cristãos. Se nós entretemos em pensamentos negativos e fofoqueiros, ficamos sujos e talvez atribuídos a um demônio da calúnia que cavalga sobre nossos ombros, espalhando mentiras sobre todos. Mesmo o menino que foi ao céu, Carlton Barpo, viu demônios que se encontram sobre os ouvidos das pessoas. Acho que ele disse algo como: e vi demônios. E a pessoa que estava entrevistando ele disse: e o que eles estavam fazendo? E ele respondeu: eles estavam mentindo. Eles estavam mentindo para as pessoas. Este arquivo é real, pessoal. É muito, muito real. E o Senhor está revelando tudo sobre o seu corpo para que possamos, de forma inteligente, combater essas criaturas imprestáveis.
É nossa escolha acreditar e preparar os nossos corações ou enfiar a cabeça na areia e sermos ignorantes. Oh, os cristãos não podem ser amaldiçoados. Yes! Bem, eu estou compartilhando isso com vocês, queridos amigos, apenas no caso de vocês estarem tristes com alguma coisa ou não terem perdoado os outros e estejam segurando sentimentos amargos. Quando vocês não perdoam, uma semente de amargura é plantada em seu coração e pode sufocar outros sentimentos que são saudáveis. Quando você fica com raiva ou impaciente, é a mesma coisa. Você abre uma porta e uma semente de amargura. E o problema é que uma semente de amargura pode evoluir muito rapidamente. Tudo o que germina são pensamentos amargos e bang! A porta foi aberta. É como um imã, sabe? Ele apenas te puxa. Então, o que devemos fazer? Bem, assim que você reconhecer o que acabou de fazer, fique de joelhos, se possível, e se arrependa pela sua impaciência, ingratidão e raiva contra Deus, porque Ele permitiu que isso causasse esses sentimentos negativos. Realmente é um teste. Vou responder com amargura, raiva e rancor ou louvarei ao Senhor pelas oportunidades de lhe oferecer um presente de casamento? Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de te amar através do meu irmão ou irmã. Em seguida, peça ao Espírito Santo para mostrar onde você precisa se arrepender e peça ao Senhor Jesus para te agradar e lhe entregar, a partir desses demônios e maus sentimentos, a libertação de todas as sementes de amargura que possam ter crescido e afetado todo o seu corpo. Antes, o Senhor havia me dito que a amargura causava câncer. É um veneno que se espalha e cresce, assim como uma semente de mostarda muito pequena pode crescer em um arbusto para os pássaros do ninho. Como está escrito nas Escrituras, pode assim também uma semente de amargura propagar doenças em nosso corpo, alma e espírito. E, por fim, toda a raiva acaba sendo colocada em Deus como o causador. Por quê? Porque Ele permitiu que isso acontecesse para te deixar zangado? Irmãos, nós não podemos enxergar o bem que Ele vai nos trazer por cada situação que sentimos raiva. Nós não entendemos as obras de Deus. Mas se nós confiamos nele e sabemos, sem sombra de dúvida, que Ele é um Deus bom e mais misericordioso do que podemos imaginar, e se mantermos uma postura de gratidão e culto o tempo inteiro com oração, estas coisas ruins não poderão pousar para nos derrubar. Este é o desafio. Quem dentre nós já alcançou este nível de santidade? Bem, eu não sei, mas estou determinada. Estou indo para lá com sua poderosa ajuda. Então, meus queridos, vamos colocar de lado todo rancor e amargura, arrepender-nos de nossos pensamentos e emoções escuras e pedir ao Senhor para nos livrar das amarguras que abrigam em nossos corações, para que possamos ser vasos abertos e limpos, transportando águas vivas e curas. Neste ponto, eu perguntei ao Senhor: você tem alguma coisa a acrescentar? E ele começou: Esta é uma tarefa poderosa, meu povo. Ficar em adoração, oração e ações de graças é um hábito que deve ser cultivado se é para você escapar das ciladas do inimigo. A amargura é realmente um veneno para o seu corpo, alma e espírito. Se é para você se manter saudável em todas as áreas, peça-me para revelar-lhe as sementes de amargura que têm crescido em
um arbusto espinhoso sufocando a vida santa que você anseia. Eu não disse, em Lucas 8,14, as sementes que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e deleites da vida e seus frutos não amadurecem. Esses espinhos surgem a partir de sementes de amargura e desejos não realizados por outras coisas. Eu nunca tenho bastante. Por que não poderia ser da melhor qualidade? Essa não é a cor que eu queria. É muito barato. Isso é muito caro. Por que isso é assim e tenho um melhor? E assim por diante. Você não percebe que essas pequenas frustrações que causam ingratidão estão realmente germinando no solo do seu coração sementes de arbustos espinhosos de amargura? Então, quando eu venho para semear, a boa semente não cresce, porque os espinheiros logo sufocam a luz e há muitos no solo. Se quiser cultivar um coração cheio de alegria, você deve colocar todas essas coisas de lado e aproximar-se de mim, abandonando todas elas que iriam de fato lhe trazer decepção. Não é sobre pobreza, é sobre desligamento. Certamente que uma pessoa pobre também pode ser tão amarga quanto a um rico. Mas à medida que essa pessoa cresce rica, o seu desejo por coisas também cresce. Como você o alimenta, ele cresce mais e mais, dominando a sua vida, e em breve você não terá mais tempo de sobra para mim. Claire luta com isso em uma base diária, embora para ela não se trata de riquezas, mas necessidades comuns, simples, que têm permissão para dominá-la. Para ela e para todos vocês, ações de graças e adoração são o remédio e também o mata-erva daninha que irá sufocar os espinhos, me agradecendo em todas as situações. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque isso é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta escritura é demasiadas vezes esquecida, mas eu vim para se prepararem para tempos mais difíceis. Se você vive desta maneira, você vai preservar a sua alegria e sua saúde, pois a doença não entra em uma alma alegre facilmente. Cabe a você, meu povo, escolher entre queixar-se, como os israelitas, ou se alegrar, como Paulo fez. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Você vê, se você abraçar isso com todo o seu coração e saber sem sombra de dúvida que estou trazendo o bem de tudo o que acontece, mesmo nas piores situações, se você tem a verdadeira fé em mim, você não vai cair presa ao desânimo, tristeza e desespero. Isso não é algo que você possa realizar sozinho, amada. Para isso você precisa de mim e das doses generosas de minha graça. Isso vem quando você gasta um tempo comigo em adoração genuína e de culto, bem como estuda a palavra de recebimento e comunhão na fé absoluta
de que toda a graça que você precisa pode ser concedida através da comunhão, é também uma outra maneira. Quando você encontrar o copo meio cheio, me louvem por isso. Quando estás vazio, sabemos que as graças estão, na verdade, fluindo fortemente para você e para o mundo. Nunca posso esquecer de tomar uma parte de seus sofrimentos e oferecê-los ao Pai em misericórdia para o mundo. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e há maná escondido em seus problemas. Alegrai-vos nisso. Alegrem-se em seus sofrimentos, pois estarás ganhando o peso eterno de glória que Paulo fala. Por isso, não desanimamos. Embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e aflição temporária está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos os nossos problemas. Assim, fixamos os olhos, não no que é visto, mas naquilo que é invisível, pois o que se vê é transitório, mas o que é invisível é eterno. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Então, fixe os olhos no que é invisível, que é o fluxo abundante da graça e virtude que você está realizando quando você me louva em todas as circunstâncias. Você nunca deve se preocupar com seus problemas. Você deveria estar preocupado se você não tem problemas. Isso não é um bom sinal. Quanto mais você sofre, mais força está sendo trabalhada em sua alma, e é o que mais é realizado para os outros no reino espiritual. Vede, irmãos, que nenhum de vocês tenha um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Seja firmemente convencido, de uma vez por todas, que nada acontece em sua vida sem a minha permissão. E se eu dou a minha permissão, você tem que saber. A situação, seja ela qual for, vai avançar você em santidade e te fazer uma fonte de inspiração para outros. Portanto, eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Se você mantiver esta atitude de coração, muitas maldições saltarão para fora de você e para o ar, e nunca virão à terra. Mas o mais importante, ó minha amada, você e eu teremos uma profunda relação de confiança e intimidade que será mais do que satisfazer a necessidade e a alegria em sua vida, independentemente de suas circunstâncias. Mesmo que você ouça esta mensagem, clame a mim, e eu irei lhe conceder a graça da profunda gratidão. Então, tudo o que você precisa fazer é lembrar-se de exercer a cada minuto de sua vida, especialmente em testes.